O São Paulo foi o primeiro colocado, como terminou, né? Chegou a ser segundo colocado do grupo e eliminado quando estava 2-2, né? Enfim, o São Paulo teve todas as situações possíveis hoje aí em 90 minutos. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Vamos aqui a análise da imprensa, né, sobre a classificação da equipe do São Paulo no último minuto. Se classificarem nos pênaltis, né, pessoal? Foi bem na emoção mesmo. E vamos ver aqui o que a imprensa achou sobre essa partida. Pode ter dito, puxa vida, vai facilitar, vai ajudar e tal. E aí acabou que não aconteceu. Tem horas que acontece e tem horas que não acontece. Agora esse jogo aí... Esse foi o jogo do domingo, hein, Zinho? Porque quando o Ferreirinha abre o placar, e a gente vai ver aí logo na primeira parte do jogo, parece que o São Paulo vai ter com facilidade a sua classificação assegurada. Mas bem longe disso acontecer, hein, Zinho? Boa noite. Boa noite, Bruno. Um abraço aos companheiros aí, Mauro Naves, Renato, fã de esporte. É isso mesmo, né? Jogo emocionante até o final, né? A gente vai ver aí nos melhores momentos. Mas como você falou, o São Paulo bem superior, tem um time muito melhor, tem um elenco muito melhor. É só olhar as peças que o Carpini tem no banco para colocar no jogo. O Ituano tentando sobreviver dentro do campeonato, fez uma campanha muito ruim, tanto é que está rebaixado. Então, no desespero total. E o São Paulo, assim, classifica, né, também no finalzinho, e tem aquela dúvida, né? Qual o São Paulo que vai ser? Aquele lá do início da temporada, que ganha do Palmeiras a Supercopa, ou esse São Paulo que está oscilando agora? A classificação é bem no sufoco, por mais que tenha até mais posse de bola, finaliza mais, mas o São Paulino esperava uma classificação muito mais calma, muito mais tranquila. Foi o pênalti aí que a gente vai ver, né, analisar, mas é um jogo complicadíssimo, é no desespero, é reta final, acontece isso mesmo, Brunão. Porque o Ituano empata a partida com o Zé Carlos aos 42, aí tem o gol do Luciano, né, colocando o São Paulo novamente à frente, vantagem por 2-1. O segundo tempo ele fica morto. Sim. Até que os 42 da segunda etapa, o Zé Carlos empata o jogo. O que você falou pra mim quando eu cheguei no camarim? Gol. Não, falei o seguinte, esse jogo tá morto, mas tá perigoso. Mas tá perigoso pro São Paulo. Boquinha boa, hein? E ficou mais perigoso ainda, não é, Renato? Não. E quando o Zé Carlos empata a partida aos 42, com os outros resultados, o São Paulo estava sendo eliminado da competição. Isso aos 42 do segundo tempo, com o gol do Zé Carlos. E aí, no finalzinho, a gente vai ver que tem um pênalti e o Lucas, já nos acréscimos, aos 50 do segundo tempo, consegue fazer o gol, vencer por 3-2 e classificar o São Paulo. Mas que susto, hein, Renatinho? Que susto. E assim, susto porque, inclusive no programa de sexta, eu falei aqui que a minha percepção é que o São Paulo vem regredindo nos últimos jogos. Eu acho que o time tem caído de produção, não tem conseguido ser consistente dentro dos jogos. E gente que me xingaram, você pegar minhas redes sociais. E aí, desculpa, você olha para um jogo desse, um São Paulo. Acho que tem um detalhe importante. O campo pegou um pouco pro São Paulo pro jogo de hoje. Principalmente no primeiro tempo, ali naquela região central, teve algumas jogadas que o São Paulo tentou entrar ali, aí a bola ficava. Ok, tirando isso, time espaçado, o time dando muito espaço pro Ituano. O Ituano é um time rebaixado, gente. E a gente tá vendo como o Rafael foi tendo que trabalhar, né? Exatamente. A gente tá falando de um time rebaixado no Paulista. A gente tá falando de um time que caiu. E o São Paulo com muita dificuldade. São Paulo, nesse estadual, São Paulo em 12 jogos tomou 12 gols. Acho que defensivamente não dá para você ter um desempenho tão abaixo. Porque por mais que você tenha clássico e tal no meio do caminho, é um campeonato com um nível muito menor que o do brasileiro, por exemplo. E o time realmente não tem tido consistência, até a questão de compactação. O jogo em algum momento virou até, teve depois essa bola na trave. O jogo ficou meio trocado, né? São Paulo não teve controle do jogo em momento nenhum. Alguns momentos ali conseguiu até trabalhar um pouco mais a bola, mas assim, que sufoco. E por mais que o São Paulo tenha que estar feliz, claro, ganhou o jogo, está classificado. E aí tem o pênalti, que é no Juan, se eu não me engano. Isso. Pra mim, pênalti. Que o Klaus não dá, né, em campo. Aí o VAR o aciona e aí na revisão ele marca o pênalti. Esse é o tipo de jogo, Bruno, que a gente vai falar. Olha pro resultado, foi bom, São Paulo tá classificado, tá nas quartas, beleza. Mas você vai olhar pra desempenho e você fala, realmente as coisas estão... O São Paulo tá saindo um pouco dos trilhos. Não tô falando que acabou, o São Paulo não presta, não. Mas se a gente for olhar pra desempenho ultimamente, o time tá perdendo consistência.
E a gente vai chamar já já também o Carlos Eugênio Simon, que vai analisar esse lance pra gente, até porque, né, Mauro? Foi uma semana, né, desde domingo, uma semana assim de muitas polêmicas e questionamentos envolvendo arbitragem no jogo do São Paulo, né? Claro, todo o desenrolar daquela história do clássico contra o Palmeiras e agora no último lance da partida em Itu, um lance de arbitragem também que favorece o São Paulo, né? Que é favorável ao São Paulo. Não estou falando que não foi pênalti, que não foi. Daqui a pouco o Simon vai responder. Mas é uma decisão a favor do São Paulo e o Lucas vai lá e acaba marcando. Não, com certeza, né? Eu acho que, assim, de todos os funcionários aqui da casa, os últimos a perderem os empregos serão os comentaristas de arbitragem, porque toda rodada tem assunto para eles e eles com muita categoria vão vir aqui. Acho que o Simon, o que eu quero saber dele, eu acho que ele vai achar que foi pênalti depois que o VAR mostrou. Você acha que foi? Eu acho que foi. Só que o Klaus não marca na hora, porque não me parece interpretativo. Aí ele vai falar o posicionamento do Klaus, eu não olhei bem ali, por que o Klaus não deu na hora, etc. Mas acho que depois, olhando o Simon, vou esperar a de concordar que foi pênalti. Agora, o São Paulo flertou com a tragédia o tempo todo. O São Paulo foi o primeiro colocado, como terminou, né? Chegou a ser segundo colocado no grupo e eliminado quando estava 2-2, né? Enfim, o São Paulo teve todas as situações possíveis hoje aí em 90 minutos. Todos os outros jogos tinham uma importância, uns mais, outros menos, mas esse, é claro, é que chamou mais atenção, até porque envolve um gigante, que é o São Paulo. E eu imagino, assim, o torcedor São Paulo... A gente que não... Eu, por exemplo, não torço para o São Paulo, tenho gente em casa, inclusive, que torce, deve estar com o coração apertado. Como é que é ser torcedor do São Paulo nesse momento? Agora eu sou o primeiro. Mas sou o primeiro, mas não pode acontecer isso. Agora eu sou o segundo, aconteceu. Mas tudo bem. Não, agora eu estou eliminado. Cara, é demais, assim, num jogo contra o Ituano, que faz o seu pior campeonato. O Ituano é o time do interior que há mais tempo está na primeira divisão. Campeão em 2014, né? 2014. 2014 campeão. E recentemente brigou até para voltar à Série A, para ir para a Série A do Brasileiro. 23 anos ali, é o time de todos esses menores do interior que há mais tempo está ali, realmente viveu. O ano passado ele teve um jogo decisivo contra o Santos, né? Precisava, se não ganhar, quem perde, quem sobe e tal. E essa vez, de novo, envolve o Ituano, só que agora ele não foi feliz. Vamos ver se ele mantém o técnico. Há várias situações para dizer por que o Ituano passou por isso, né? Depois de tantos anos na primeira divisão. Contratou, o técnico era o Marcinho, então há torcedor de lá que eu conheço que diz, demorou muito para trocar o técnico, agora contratou o Valentim. Claro, é muito difícil salvar o time assim. Foi o segundo jogo dele, foi o segundo jogo. Então, assim, foi o segundo ou o terceiro, enfim, o segundo ou o terceiro. Acho que o segundo mesmo. E aí, Renato, eu acho o seguinte, agora vai disputar a Série B, tem que manter o cara, né? Não vai demitir o cara que pegou, porque pegou do jeito que o combinado estava, era esse, né? Mas nessa de manter ou não manter, a questão é em cima até do Carpini, não é, Zinho? Este eu não sei se seria mantido, se o São Paulo não classifica, pelas mudanças que ele fez no jogo. Aquela velha história, o Zinho já viveu isso tantos anos. Hein, Zinho? Quantas vezes você viu o cara, vou tirar o atacante, botar mais alguém na defesa para segurar o resultado? Time grande faz isso, aí parece que de propósito acontece o que aconteceu. Então, se ele não classifica, eu não sei o que seria do Carpinizinho. Eu acho que classificado ele já vai ser cobrado, já está sendo cobrado, né? Sim. Essa questão da inexperiência ainda como um comandante de um time desse porte, do gigante São Paulo, isso ele vai carregar algum tempo. Infelizmente, eu não concordo muito com isso, mas no nosso futebol tem isso, né? E ele está sendo já contestado. Nessa oscilação que o São Paulo, e eu concordo com o Renato, o São Paulo ele regrediu. A gente, quando viu um início do São Paulo muito bom, eu particularmente até me empolguei. Confesso que eu estava assim, São Paulo vai brigar no Brasileirão, na Libertadores, na parte de cima, eu já dei uma empolgada. E até torcendo muito pelo cara, jovem, começando um trabalho, acho que assim, apoiado ali pelo Muricy, mas aí o próprio Muricy vai num podcast e bota pressão nele de colocar o Rames Rodrigues, cara diferente tem que jogar, é problema do treinador. Então o cara está pressionado. E esse resultado, mesmo classificando, eu acho que passa uma coisa de heróico para os jogadores,
Ah, foi buscar, teve o pênalti. Vamos discutir isso aí, o Simon vai falar. Eu prefiro ver um pouco mais, né? Analisar esse ângulo que mostra aí eu também acho que é um pênalti, mas de repente vem outros ângulos, né? E a gente pode, de repente, mudar até de opinião. Mas não interessa, o São Paulo foi lá, buscou o Lucas, que é o craque do time. Esse sim, para mim, é diferente. Esse sim é um jogador diferente, Lucas. Então ele vai lá, pega a bola, bate, faz o gol. Aí fica assim, jogadores, Lucas, decisivo, Ferreirinha fez gol, Luciano fez gol, mas o treinador, ele, se você for ver aí os comentários, vai ser em cima disso. Pô, mexeu mal, hein? Pô, trouxe o time para trás, botou mais zagueiro. Ele vai conviver com isso até o São Paulo realmente se firmar mais, se consolidar mais e, de repente, ganhar outro título, principalmente aí vai ser uma disputa muito grande de novo. Acho que fica aí São Paulo, o Palmeiras, o Santos está numa ascensão, está buscando, mas acho que não é o grande favorito. E tem o Bragantino, que tem a Libertadores no meio do caminho também. Mas essa discussão envolvendo o futuro do Carpini, ela é uma discussão da torcida, né, que é impaciente, ou ela já é uma avaliação da direção? Não me parece que seja nesse momento. Acho que não. Mas ela já é uma discussão nossa, Renatinho? Cara, eu acho que não deveria. Eu acho que, por enquanto, é uma avaliação do que foi feito, certo? Sim. O que a gente tem que entender é o seguinte. Quando chega o Carpini e aí me perguntar, não era a escolha que eu faria. Não era? Não era. Eu disse isso, quem quiser buscar no arquivo aí tem. E não pelo Carpini nada. Porque a gente está falando de um treinador que ele não tem nenhum jogo de Série A na carreira. Entendeu? Ele pode vir a ser um grande treinador, é um cara que dá pra ver que ele tem boas ideias, é um cara que trabalha bastante. Mas assim, a gente tá falando de um São Paulo, no ano do São Paulo, voltando para uma Libertadores. É tudo muito pesado. E ele começa bem, né? Ele consegue quebrar o tabu na Ele arena. viveu uma semana mágica. Exatamente. Ele é campeão da Recopa. Só que eu percebia, e aí foi um mérito dele, eu percebia que ele pegou a estrutura de jogo com o Dorival, que tinha problema sim, mas que estava já mais encaminhada, e deu sequência ao trabalho. E aí você consegue usar uma memória tática, você consegue usar o que o trabalho já está muito fresco na ideia dos jogadores. Só que o futebol, um time de futebol é um organismo vivo. Não dá pra... Lembra que a gente falava do Luiz Castro, que é só manter o time com o Botafogo? Não, o time precisa de trabalho. Aí ele precisou tomar decisões, ele precisou treinar e criar novos comportamentos no time, ele precisou fazer mudança tática, por exemplo, contra o Palmeiras, que ele vai com 3 zagueiros. Então, agora a exigência é maior em cima do trabalho dele. Dito que eu não traria por conta do currículo, eu acho que ele pode vir a ser um treinador de primeira prateleira. Mas para o São Paulo, nessa temporada, para mim, o São Paulo tinha que buscar um cara de primeira prateleira, porque é um ano de primeira prateleira para o São Paulo. É o São Paulo atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo que vai jogar Libertadores de novo, que é algo tão importante para o clube, e você fez uma aposta. Só que a partir do momento que você faz a aposta, você tem que bancar. Sim. Entendeu? Agora pegar, não, vai começar aquele papo estagiário, sei que aquela falta de respeito com o profissional, que eu acho bizarro, não concordo com isso. Agora, se você tinha convicção na hora de trazer, agora na primeira pressão da torcida também você vai discutir, eu não discuto isso. O que eu discuto é, o São Paulo tem uma queda de rendimento, o time está desorganizado, o time oscila dentro dos jogos. O jogo de hoje foi um jogo que foi escapando das mãos do São Paulo. O São Paulo coloca um terceiro. E aí, para mim, não... Como foi toda aquela sequência antes de vencer a Inter de Limeira. Sim. E vamos lembrar que o jogo contra a Inter de Limeira era um jogo perigosíssimo. Exatamente. E que não foi no interior. E que foi, a Inter mandou seu que jogo foi lá um primeiro tempo terrível do São Paulo. São Paulo faz gol no finalzinho. Eu diria até que foi aquele jogo que salvou o São Paulo, ou que classificou o São Paulo para essa próxima fase. A gente pode ter duas percepções de divisão. Você que está em casa, você quer olhar só para o resultado? Você pode só olhar para o resultado e não precisa nem ver jogo. Sim. Você vai lá no aplicativo, depois do jogo você vê o resultado. Agora, você quer olhar para desempenho, para construção de trabalho? Nisso, para mim, o São Paulo está devendo. O jogo de hoje ficou, em algum momento ali, totalmente caótico. O São Paulo tinha... Como foi o jogo com o Red Bull Bragantino? Sim, a questão da substituição em si... você tira um zagueiro... atacante para um zagueiro. Eu acho que não tem problema, desde que você tenha uma organização para isso. Sim. Você colocou um zagueiro e você continuou com o jogo... Sambaiá ali, ó. Ele não fez isso porque ele é novo e inexperiente, porque vários experientes fazem isso e às vezes a coisa não dá certo. E não toma o gol também, Sim, e o time controla, não tem nenhuma oportunidade pro Ituano. Pô, legal, é isso, é arma. Renato, sabe o que eu acho, Bruno? Você falou, viveu uma semana mágica e tal. Eu já te falei, eu tenho um São Paulino em casa, e eu falava com ele, calma. Quebrou o jejum de 10 anos contra o Corinthians.
Mas que Corinthians era esse? É verdade. Que no momento vinha de 1-0 São Bernardo, 1-0 Ituano. 2 derrotas. Um Corinthians... Foi perdeu pro Ituano, né? 1-0, para esse Ituano aí. Perdeu pro Ituano. Tá vendo, São Paulo? Tem coisa pior. Não, então. Mas eu digo assim, ele pega o... Inclusive ficou fora, né? Então, ele pega o Ituano ali, o Corinthians do Mano, que, pô, dava para ganhar, né? Era a hora mesmo de quebrar. Sim. Não é isso? Palmeiras foi lá, tal, ganhou. Pra mim, o Palmeiras foi melhor do jogo. Não, foi melhor, teve mais posse, chutou mais. Ganhou, mas ganhou a taça, né? Mas assim, Não. então... Não vamos desprezar que ele foi campeão. Maravilhoso. Podemos desprezar isso. Sem tirar o mérito e também do jejum. Isso, Só também. que daí o São Paulino já chapou, chegou o novo Tele Santana aqui, opa, calma, porque foi tudo muito rápido, né? Foram 4 dias de diferença. Sim. De 2 coisas realmente grandiosas que a gente não quer tirar o mérito. Pô, quebrou o jejum de 10 anos e ganhou um troféu em cima do Palmeiras. Ótimo. Mas já estava pronto esse São Paulo? Também não estava, não era tudo isso. Agora, hoje o Luciano sai de campo dizendo, apesar do campo encharcado, etc., nós não podemos sofrer o que sofremos hoje e que já vem de alguns jogos. Então, quando um jogador começa a declarar, é que está ali todo mundo percebendo que alguma coisa tem que ficar melhor aqui dentro. E se for assim contra o Novo Horizontino, que é um time arrumadinho, gente. Sim. Se faz um jogo desse de novo... Aí, papai, vai ver o Paulistão aqui, ó, do sofá com nós. Então, agora, Ozinho, tem muita gente, todo mundo, né? Quer saber do Carlos Eugênio Simon, o que ele achou do lance que foi decisivo para o São Paulo na partida. Eu então, também. Ozinho, vou colocar o Simon aí aqui no embaixo. Não, ele tá no, eu ia pedir o quadradinho do Zinho, não. Nós, ó. Ele já tá num quadradão. Eu ia falar, Zinho, dá licença do seu quadradinho. Não, fica aqui com a gente, tá, Faz Zinho? tempo que eu não participo com ele. Saudade desse velho, a gente... Eu também quero ouvir, eu quero saber o que o Simão vai falar, pô. Deu problema, chama o velho. Tem polêmica, chama o velho, não é, Mauro? Pô, 3 Copas do Mundo nas costas. Eu vou discordar dele como? Que ele falar, ó, já tô assinando embaixo, Simon. O que você falar tá valendo. Então vamos lá, Simon, é com você, é o lance decisivo da partida e que o Lucas converte e que, claro, acaba classificando o São Paulo. Foi ou não foi pênalti, hein, Simon? Bruno, um abraço para você, para o Mauro, faz tempo mesmo que não nos encontramos, o Zinho, o Renato, né? Mas continuam as polêmicas de arbitragem. O São Paulo que foi muito prejudicado contra o Palmeiras, muito se falou durante aquela semana, o que fez o Patrício Lustou, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista. Escalou o árbitro número 1 dele, que é o Rafael Claus. Tá? Então, quando vai o Rafael Claus, evidentemente, já participou de uma Copa do Mundo e é um árbitro que tem muito nome. E até muitas vezes ele apita mais do nome. Ele deixou de marcar várias faltas hoje, deixou de apresentar alguns cartões amarelos um pouco antes, né? E o jogo foi crescendo. Até me chamou a atenção, o jogo teve o total de 34 faltas, 3 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Um campo encharcado, né? Um campo pesado. E outra coisa que me chamou a atenção, que aos 2 minutos do segundo tempo, teve uma infração, o jogador do São Paulo ficou caído, aí os jogadores tomaram água, o Claus foi tomar água também. É difícil acontecer isso, né? Aos 2 minutos do segundo tempo, você foi para o intervalo, obviamente que você toma água no intervalo, mas enfim, isso é só um detalhe que eu percebi. Então, a arbitragem do Claus, ele é um árbitro que tem muito nome, os jogadores respeitam muito ele. Tá? Então ele se permite a determinadas coisas que um árbitro jovem não se permite, porque os jogadores não vão respeitar. Mas enfim, então ele deu 5 minutos de acréscimos e no final, já no apagar das luzes, tá? Teve o gol do Calheri, que foi um gol legal, ele subiu no 5º andar, cabeceou, mas não foi do Calheri, foi do Ferreirinha. E depois no apagar das luzes dá para ver que ele sinaliza escanteio. Tá? É um lance que tem muitos jogadores dentro da grande área. Mas o lateral, o número 6, o Marlinho, com a perna esquerda, ele acerta, né, a lateral da perna do adversário. Pênalti. Pênalti, para mim, indiscutível. Poderia dar no campo se ele tivesse melhor posicionado. Né? Como ele não estava, ele podia ter saído um pouquinho da diagonal, e a gente chama isso na arbitragem de variante da diagonal, vinha um pouquinho mais para a direita, mas ele não estava, não viu no campo. O Rodrigo Guariz, o árbitro de vídeo, interveio corretamente. Foi pênalti, ele foi para o vídeo e apontou corretamente para a marca da Cal, porque a penalidade máxima existiu, acertou, no geral a arbitragem acertou e teve um bom desempenho. É um lance para existir essa intervenção também do VAR ou não para você, Simon? Olha, é um lance que foi aos 95 minutos de jogo. É óbvio que o árbitro já tem um desgaste,
né? Tava cansado, campo encharcado, pesado, e havia um jogador na frente dele. Foi o que eu falei, ele estava bem no meio da grande área, fora da grande área ali, mas na marca do meio. E aí o que acontece? Ele ficou, se ele sai um pouco mais para a direita e pega a jogada isolada, ele estaria dado o pênalti no campo. Eu acho que daria sim para dar no campo um árbitro do nível dele, mas não foi possível, ele não viu. O árbitro de vídeo está aí para isso e consertou e corretamente foi marcada a penalidade máxima. Todo mundo achou que foi pênalti. Eu não sei se Você o viu atacante do São Paulo você já viu- está com a perna dobrada ali quando chega, Mauro. Você viu o que eu disse, assim, não sei o que o Simon irá dizer. Acho que foi pênalti, eu queria saber o que ele diria sobre o posicionamento do Klaus. Perfeito. Por que ele não marcou em campo? Eu achava que era isso mesmo, gente na frente, enfim, aquele bololô. E esse detalhe de fim de jogo, né? Do cara já tá mentalmente... E o vacilo já do não- lateral ali, né, apavorado, que talvez não fosse sair nada do lance, nem o gol, mas enfim. Mas eu também achei que foi pênalti e tava nessa. Agora, eu falei que Tá não vendo aí tinha o visto. posicionamento dele, ó. Mas tá vendo? Olha quantos jogadores ali entre ele e o lance, ó. 1, 2, 3, 4, Esse é enfim. um exemplo, esse é um exemplo bom de VAR, tá vendo? A gente Vai sempre, soltando aí a sequência do lance, a gente vamos sempre ver. tá aqui falando um monte, cornetando, dessa vez foram bem. Eu acho que esse é o papel mesmo do VAR. Agora, pro Zinho não teve outro lance, não, Zinho. Só tem essa imagem aí mesmo. Ou você vai com ela. Pode ser que amanhã ou depois apareçam outras. Eu não sei. Vamos ver essa No daí, VAR ó. tem outras imagens, Simo? Além dessa que a gente vê da transmissão? Ou ver essa ele daí, foi ó. nessa Tem. mesmo? Não, tem todas, tem várias imagens, deu no mas eles apoio lá, escolhem a Bruno. melhor. Não tá com a perna dobrada antes? Tá um pouco dobrada, mas o Mas cara já tem- chega já e tem uma bate pancadinha nele. Já ali. deu uma já. pancada antes. O cara não, eu chega achei e vai pênalti, bater, isso não. daí não. Eu acho. Foi, Zinho? Você concorda com o Simon? Não, sim, a análise do Simon é perfeita. Quando eu falei de um outro ângulo, era uma câmera de frente, né? Para a gente ver essa intensidade que diz, né, o Simon. E eu sempre estou fazendo jogos com ele e presto muita atenção nessa análise dele, né? Qual foi a intenção, a intensidade, enfim. Mas esse ângulo, essa câmera, pênalti. O Simon também me ensina o seguinte: não tem lance igual, né? Isso. Tem lance que é parecido. Semelhante. Mas quando a gente falou que no jogo do São Paulo contra o Palmeiras eu achei que o Piquerez faz o pênalti no Luciano, muita gente, como o Renatinho falou, inclusive a torcida do Palmeiras, pela minha ligação com o Palmeiras, tá vendo? Pô, fica falando contra o Palmeiras. Nada a ver. Eu sou um comentarista, estou analisando o que eu vejo ali imparcial. Também achei Achei pênalti, viu, Zinho? Tô com você, Foi mais, naquele não, lance. não é igual, não é Mas são igual, lances mas é semelhantes. parecido. O Piquerez também por trás também desloca ali o Luciano. Então, por coerência, nesse ângulo, pênalti. Eu também acho que são lances semelhantes. E eu acho que ambos pênaltis. E não ia Ô, Zinho, vamos também. vir me xingar também, Zinho, E agora. ali, Beleza? não, e ali, vamos mas distribuir um aí pouco. até passando pro Simon, né? Obrigado, Renatinho. Ali a gente viu que na sequência o Luciano levanta, tenta jogar, ninguém do São Paulo reclama. Né? Nem quero voltar a discutir aquele lance, porque acho que todo mundo entende que foi pênalti também. Mas assim, você tem uma reação em campo. Aí é imediata, né? Aí é imediato do Só jogador que eu se acho que o jogar e o São jogador Paulo não ia reclamar. fazer nada com essa bola aí, hein? Né? Por isso Tinha cobertura chegando. a hora que o rapaz que cometeu o pênalti aí, ficar olhando o lance em lateral casa, foi- vai falar, caramba, hein? Meu lateral foi O juvenil. lateral não nessa, foi né? bem, ele vai falar, puxa, por que eu fiz isso e tal, mas aí não interessa, né? Ô, Sabe-se Simon, lá. agora é o seguinte, você destacou que o Klaus é o principal árbitro do futebol paulista, talvez o principal um dos principais do futebol brasileiro. Ele tem muita personalidade, dificilmente ele é suscetível à pressão. Mas quem neste momento não concorda com a marcação do pênalti está argumentando o seguinte: viu como fez efeito aquela reclamação do São Paulo? Que, na real, Faz sentido isso para você, Simon? Olha, eu só quero dizer também que a respeito do pênalti que o Zinho falou, eu concordo. O pênalti picanês no Luciano, que tirou a perna de apoio do Luciano, foi pênalti. E tanto tempo já que eu trabalho com o Zinho, lá na cabine, aí no estúdio, e já vi várias vezes os torcedores do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, do Cruzeiro corneteando o abençoado. Mas ele nunca levou isso em consideração devido à competência e à integridade dele com o comentário e com o compromisso com a verdade e com a melhor análise. Feito esse parâmetro, né, isso aí que eu gostaria de colocar,
Evidentemente que a pressão vem de tudo que é lado. A pressão agora vai aumentar, o Bruno, e é para ganhar na frente. É óbvio. Agora vão para a reta final da competição, os estaduais estão todos indo, e aí a pressão do dirigente é para olhar na frente. Aquele jogo passou, não volta mais. Mas ele quer pressionar para frente. Eu acho que o Klaus é um árbitro da primeira linha do futebol brasileiro, mas não tem tantos outros, né? Aí na própria Federação Paulista e nas outras federações estaduais também. E o dirigente quer ganhar na frente. E eu acho que, para muitas vezes, alguns árbitros cedem a essa pressão, né? Camiseta, enfim, mas um árbitro do nível do Klaus da FIFA, não está dando ouvido para isso aí, e com certeza ele deve apitar os principais jogos da decisão aí do Campeonato Paulista. O Klaus, ele não cede a esse tipo de pressão. Eu vou lembrar um lance muito mais polêmico, uma questão muito mais difícil, o lance entre Palmeiras e São Paulo, decisão do Campeonato Paulista. Você lembra, Simon, Palmeiras e São Paulo, o primeiro jogo é no Morumbi, tem um pênalti marcado a favor do São Paulo, em um lance que o Marcos Rocha está tirando, né, está protegendo o rosto, a bola pega na mão do Marcos Rocha, e aquele lance é discutido a semana inteira. No lance seguinte, na semana seguinte, a decisão é no Allianz Parque, tem um lance igual. E aí fica aquela questão toda, será que o Klaus vai ceder a pressão, não vai ceder a pressão? Como interpretamos que o pênalti não deveria ter sido marcado no lance do Marcos Rocha? O VAR, no jogo seguinte, chama o Klaus para avaliar e ele não cede. É isso. Em uma decisão de campeonato entre Palmeiras e São Paulo. Então, eu, sinceramente, não acredito que nessa caminhada até o VAR tenha passado na cabeça do Klaus, estou sendo pressionado. E eu acho ele bom árbitro, cara. Eu também acho. Eu acho que ele Eu acho que ele erra também, como muitos erram, mas eu acho que entre os que a gente tem, ele é o melhor. Eu considero assim. E o Simon viveu tantos anos isso dentro de campo, o árbitro tem que se impor. Esses dias a gente viu 16 cartões amarelos no jogo do campeonato lá, Carioca. Você, é porque o árbitro não consegue se impor nem dando tanto amarelo. Hoje foram só 3, porque é o jeito de olhar do árbitro, né? O jeito de falar com o jogador, enfim, sem ser desrespeitoso, mas fica na sua aí que não foi nada. E o Klaus, claro que não cedeu, porque senão ele marcava o pênalti, nem precisava do VAR. Quem marcou foi o VAR, que chamou ele para ver, né? Sim. Se tivesse alguma pressão, ele marcava ali no campo. Ele não estava nem aí para isso. Hoje é um exemplo bom de trabalho de equipe, sabe? Mas eu... Tem falta do Caleri nesse... Desculpa te cortar, Mauro, só que como a gente está vendo o lance exato, o Ituano reclamou de falta do Caleri nesse lance. Você enxergou assim, Simon? Não, é gol, até como eu já até inclusive falei. O Caleri foi lá em cima, subiu, o zagueiro perdeu o tempo da bola e lance legal. Ele cabeceou, o Ferreirinha entrou, gol legal. Também não achei, não, falta, né? Vocês acharam? Tô com o Simon e tal. Esse jogo não tem polêmica. Não, agora é o seguinte, mas que a reclamação é sempre pro jogo seguinte. Eu faço o ESPN FC todo dia com o Zinho e o Pascoal adora falar sobre isso. Ninguém reclama pro jogo que passou, reclama pro jogo da frente. Exatamente. Porque não adianta, o que passou não vai voltar, né? Quem podia reclamar agora, mas não tá vendo, seria o Ituano mandando, não quero mais o Klaus nos meus jogos, hein? Pra ver, ele cedeu a pressão e tal, seria absurdo, mas enfim. É sempre assim. O cara reclama mesmo para no próximo jogo, pelo menos não ser prejudicado. Não acho que nem é para ser ajudado, né? O São Paulo falou que foi prejudicado contra o Santos, aí fomos de novo agora nesse jogo com o Palmeiras, isso não pode acontecer e tal. Preocupado com esse jogo aí, de não ser prejudicado. Ele não foi beneficiado. Mas não foi prejudicado. Simon, vou agradecer então a sua presença, já que acho que está tudo... Bom, estamos de acordo então em todos os lances, né? Sim. Estamos. Dessa vez não teve... O lance, ele é decisivo, Sim. porque acontece aos 50 praticamente do segundo tempo, mas ele não gera uma polêmica, pelo menos aqui, pelo menos não gerou, né? Claro que assim, quando você entra quando você ouve o torcedor na rua ou na rede social, a história é outra. Já olhei uns posts que estão falando que inventaram... O que estão falando, Renatinho? Estão falando que inventaram... Sério? Pro São Paulo. Aí estão cornetando a publicação do ESPN, que tá heróico, aí eu concordo, não foi heróico. São Paulo hoje escapou de não... Foi quase trágico. Exatamente. É o que a gente estava falando. Foi no sufoco, né? A gente falar desse lance foi pênalti e tal, mas a vitória não apaga a atuação do São Paulo muito abaixo. Claro. Isso é um negócio pra gente... Por isso que o Luciano falou, é um alívio. Mas, faz tempo, a gente não pode sofrer desse jeito. É um alívio. Como foi a do Vasco da Gama no meio de semana contra o Água Santa? É isso aí. Aquele clima e tal. É o que eu falo, a gente tem duas maneiras de olhar a coisa. Olhar para resultado e para desempenho. Sim.
Simão, obrigado, viu? Boa sequência aí para você. Valeu, o jogo do Vasco só teve um pouquinho mais de cartões, total de 20. Um abraço, boa semana para vocês. Olha lá. 20. Teve até o Te Pego lá, teve até ameaça até ameaça de pegar na rua e Teve tudo. Te Pego lá na sua casa. Vou lá em, como é que é? Vou lá no Chile de pegar você. Eu sei onde é a sua casa, né? É isso. Eu sei onde é a sua casa. Bom, Pois é, então- 20. Mas nesse de 20 é o que eu tô falando pro Simon. Aí a crítica em cima do árbitro, ele é novo e tal, parece até que é a maior revelação ultimamente, esse cara que apitou lá, mas era novo, não se impunha, então sai distribuindo difícil, cartões. 20 amarelos, né? Teve uns 3 vermelhos por causa das confusões ali e tal. Então, Não, o total entre amarelos e vermelhos foram 20. Então, o árbitro gaúcho, até o 17 Rafael a Klein 3. que apitou. 17 a 3 e tal, 17 amarelos para 3. É muito também, 17, né? Claro. Por mais que o jogo lá tenha tido 16 ou 17 minutos. Acréscimos. de acréscimo. Só no segundo tempo. Mas pelo amor de Deus. Valeu, Simão, Mais obrigado. 3 tempos de jogo. Aí o Simon, então, participando aqui do nosso Sport Center. E vou aproveitar e colocar, então, na tela alguns números da partida para a gente seguir falando sobre o jogo. Já, claro, tem a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini para a gente avaliar, então, a classificação não heróica sofrida do São Paulo. Certo, Renatinho? Certo. São Paulo teve mais posse, mais finalizações, mas o número é equilibrado. Finalizações no alvo também equilibrado. Ações na área rival, aí o São Paulo com, quase o triplo, né? 7, pelo menos uma vantagem muito grande, mais que o dobro. Escanteios, 3 do São Paulo contra 2 e passes certos. Aí, apesar do gramado ruim, até que foi um alto número aí de passes certos do São Paulo. O fato é que o pênalti ali, o nosso lateral ali, né, Renatinho? Ele ajudou o São Paulo e ajudou o Carpini nessa discussão aí sobre também a avaliação do trabalho dele, Zinho. Não, sem dúvida. Assim, eu só acho que assim, a pressão em cima dele não vai diminuir tanto, não. Sim. Vai ficar essa desconfiança. Por tudo isso que a gente já falou aqui, a inexperiência, começando um trabalho num time do nível do São Paulo, né, de cobrança e de pressão que é. Né, eu trabalhei a maior parte da minha carreira em times grandes, mas também eu joguei no Nova Iguaçu, né? Eu sou sócio fundador do Nova Iguaçu e fui campeão da Série B do Rio de Janeiro pelo Nova Iguaçu, que hoje está jogando a semifinal contra o Vasco. Então, a gente sabe que é diferente, né? A cobrança, a pressão, o espaço na mídia, e o Carpini está vivendo isso agora, no São Paulo. E essa oscilação, essa queda de rendimento, vamos dizer assim, como eu falei, me empolguei mais no início, agora eu estou olhando também, esperando esse encaixe de time. Acho que o Rafinha já deve começar a voltar e ter uma sequência maior. Hoje ele entra durante o jogo. Precisa sim esse time voltar a ser. O próprio Caleri, né, que sai do jogo também, tem problema. Alguns jogadores caíram de rendimento. A gente está falando muito do treinador por esse motivo, por ele ser um cara muito jovem e que teve essa. Não é dúvida, né? Mas como o Renatinho falou, ninguém esperava o nome do Carpini para esse ano do São Paulo. Pede o treinador para a seleção brasileira, pelo trabalho que fazia do experiente Dorival, foi assim, para um lado totalmente diferente, um cara muito mais jovem. Eu acreditava e acredito que pode dar certo com a parceria com o Muricy. Eu não sei o grau de participação do Muricy no dia a dia do treino, do campo, sabe, ali de montar treino, de escolher planejamento, como é esse trabalho. Se o Muricy está muito no dia a dia ali no vestiário com ele, né, para ir dando um toque aqui, dar um apoio ali na hora de uma preleção, de uma palestra para os jogadores. É um time muito cascudo, jogadores, né, com currículo, jogadores com uma vivência muito grande no futebol. Então, se há essa parceria, eu acho que facilita, ajuda muito para o Carpini, que eu acho também que é um cara que tem boas ideias, dá para perceber na fala dele nas coletivas e no que ele montou nos clubes que, claro, com a pressão diferente, a gente viu o trabalho no Água Santa, no Juventude. Então, assim, eu acho que essa pressão é em cima dele, mas eu quero estender aos atletas. Quem está voando, quem está fazendo um campeonato assim brilhante também, eu acho que muitos jogadores caíram de produção. Então, só o treinador, eu acho que é injusto a cobrança. Até um cara que começou tão bem o campeonato e de repente desapareceu foi o Galopo.
E aí muito por escolhas também do treinador, né? É. A gente já vai pro Corinthians, tá? Só E concluir, e por essa questão do Rames, né? E por essa questão do Rames, até pelo número de estrangeiros. Exatamente. Né? Que foi um negócio que quando a primeira vez que rolou de o Galopo não ser nem relacionado, eu falei, eita. Então, Porque assim, é um cara que tá ali e o Galopo, apesar de não ser um cara titular, ele me parece que é um cara que exerce algum tipo de papel dentro do vestiário, porque é um cara que fala sempre muito bem, que se posiciona, dá pra ver que ele é querido entre os atletas. sim. Aí a gente vê toda a teve pressão. muita personalidade ali na Exatamente. Supercopa. Cobrança de pênalti, um cara que fez um Paulistão ano passado muito forte. Então foi algo que até me questionei. Falei assim, pô, quanto isso também para uma gestão ali não pega, tá ligado? Porque o cara tava fora, agora não tá mais. Quando estava contundido, esteve sempre ali com o grupo, ao contrário do Rames. Aí não, só porque é o Rames, aí tira, aí sobra pro Galopo. Não sei, é uma questão também. Mas são escolhas, né? Enfim. Então, bom, aí a gente vai ouvir já então na sequência o Thiago Carpini, que é o técnico do São Paulo. Já lá em Itu a gente acompanha a entrevista coletiva e aí novamente o pênalti. E o Lucas vai marcar o gol que classificou o São Paulo para a próxima fase do Campeonato Paulista. Jogo contra o Novo Horizontino, então, no próximo final de semana. E a gente vai analisar já na sequência todos os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que aí é jogo único, tá? Partida decisiva, é assim na fase de quartas de final e também na semifinal. Vice-campeão paulista atual, né? Não acabou o campeonato ainda, o Carpini é o vice-campeão. Ainda é. Ele é o, entendeu? É verdade. É o atual vice-campeão Ele é o paulista. atual vice-campeão até terminar. Pode Com o Água Santa, né? O atual Água vice-campeão paulista também é o Água Santa, certo? exatamente. Isso o atual não, é o vice-campeão. atual. E o atual campeão ainda é o Palmeiras, né? Ainda é. E o Vale é do ano passado. O que eu quero dizer do Carpini é o seguinte: o trabalho foi ótimo no Paulista passado. Na Série B, com o levou ele ao Juventude. Também. Teve também já uma classificação para a Série A. Uhum. Não sei se foi heróico ou não, o último jogo com o Ceará. Então, mas ele foi já heróico. passou emoções. Foi heróico. O Carpini já passou por emoções assim. A gente torce muito por ele. Todo jovem técnico aparece, a gente torce. Do lado de lá, hoje, estava um que a gente torceu no começo, que era o Valentim. Aí foi para o Atlético Paranaense, não sei o quê, Cuiabá, problemas e tal. Ficou no meio do caminho aí, não sei, ainda vai... Tomara que seja bem sucedido agora com o próprio Ituano. Vamos torcer para o Carpini dar certo, sim. Mas é time grande, é a primeira experiência, é tudo que o Renato falou aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!